A minha saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, aos nossos companheiros ministeriais e também a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, que vai ao ar segunda, terça e quarta, às 18 horas. E também vai via Facebook, Instagram e YouTube. Eu queria compartilhar com vocês hoje a parte 5 do discipulado módulo As Provações da Vida do Crente. Essa nós fecharemos esse módulo, As Provações da Vida do Crente, a parte 5, tá bom? Até na parte 4 nós ficamos com o versículo que está em 2º livro de Crônicas 20, 22, que diz assim: quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. E quando a gente encerrou a parte 4, eu te fiz um convite, e eu retorno com este convite a colocar a tua batalha nas mãos de Deus, a ser um homem, uma mulher que se levanta, que se coloca em pé para orar, ou mesmo pode ser de joelhos, que eu falo minhas palavras, porque eu vejo o homem e a mulher de joelhos, ela fica grande na presença de Deus. E você vai ver com os teus olhos, porque a Bíblia diz que Deus diz, ficai de pé, nesse livro de 1 Crônicas, ficai, 2 Crônicas, aliás, capítulo 20, ficai de pé, para que você veja a vitória, o grande livramento de Deus, para você observar, por isso que ele diz, e você vai ficar em pé para ver a glória de Deus a teu favor. Você vai ficar de pé para ver o agir de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Então eu preciso te dizer que a tua posição diante das lutas, como está o teu coração diante das lutas, determina o que Deus vai fazer para com a tua vida. Determina o que você vai fazer desta luta que você está enfrentando, dessa adversidade que você enfrenta. Mas de uma coisa nós não podemos esquecer, que Deus é um Deus que batalha por nós e que espera que confiemos nele. Não existe situação em que Deus não possa intervir. Não existe situação em que Deus não possa nos dar a vitória. Mas eu estou sendo aqui um profeta de Deus para a sua vida hoje. Tome uma posição de adoração. Tome uma posição de oração. De oração, dobre seus joelhos. Fique grande na presença de Deus. Dobre seus joelhos. Tome uma posição de confiança. Tome uma posição de busca. Porque enquanto você busca, enquanto você adora, enquanto você confia, enquanto você espera, enquanto você louva, Deus age a teu favor. Deus age em favor da tua causa. E eu preciso te dizer algo. Não são os problemas que vão te destruir, que vão te abater. Deus vai intervir entre você e o problema. Escute bem isso. Antes do exército chegar até Josafá, Deus chegou primeiro. Deus interviu no meio do caminho. Talvez muitas coisas podem estar vindo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas eu continuo sendo profeta de Deus hoje na tua vida para te dizer que Deus vai intervir entre você e a batalha, entre você e a luta. Deus vai intervir. Então, o recado de hoje é: não temais e não vos assusteis, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Apenas postai-vos e vede, porque o Senhor pelejará por vós. A tua esperança, a tua confiança precisa estar
nesta palavra, precisa estar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e nós teremos vitória por causa de Deus e não por causa de nossos próprios méritos. A vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e Ele nos dará a vitória. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará por nós. Aquilo que nós não podemos alcançar, Ele alcançará por nós. Aquilo que nós não podemos ir, aonde nós não podemos ir, Ele irá por nós. Os filhos que não podem ser alcançados, Ele vai alcançar a nossa família, a nossa casa, enfim, seja qual for a luta, Deus te dará a vitória. Mas assuma uma posição, a tua posição diante de Deus. Não volte atrás. Não volte atrás. Seja forte e corajoso. Mais uma vez, seja forte e corajoso. Apenas creia que o Senhor entrou nesta batalha e que você não precisa fazer nada a não ser crer e confiar e adorar e louvar ao Senhor. Eu gostaria de fechar este discipulado, as provações na vida do crente, com chave de ouro, lendo em Isaías 45:13, que diz assim a poderosa palavra: antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Amados, atente ao que Deus tem para você. Com Josafá, realmente o problema era grande, aliás, muito grande, mas corremos também um perigo, porque é certo que, enquanto seres humanos, nós muitas vezes enfrentamos as lutas, os nossos problemas, e nós temos um grande erro, ou cometemos um grande erro, muitas vezes, de potencializarmos os nossos problemas que enfrentamos, de agigantarmos as nossas lutas. Nós pegamos um problema que é pequeno e transformamos ele num monstro. Muitas vezes nós superestimamos os nossos problemas. Nós falamos, eu estou passando por um grande problema, uma grande luta. Então nós muitas vezes ampliamos os problemas, nós enfrentamos as lutas que nós deparamos, nós damos um tamanho que ele não merece, que ele não tem, um volume que ele não merece. E também, quando nós nos referimos ao inimigo das nossas almas, parece que nós engrandecemos demais o inimigo. Tem crente que engrandece demais a Satanás. É que Satanás faz isso, que Satanás faz aquilo, faz isso comigo, faz isso com a minha família. Mas eu quero te apresentar, neste discipulado, neste instante, alguém que é maior do que tudo. Alguém que é maior do que todos. Alguém que está acima de tudo. Alguém que está acima de todos. E quem sabe, aqui, falarmos a respeito de breves características desse nosso grande Deus, e você terá uma nova visão de Deus, de quem é aquele que te guarda, aquele que não cochila, que não pestaneja, aquele que mede com a palma da mão as águas. Olha, e que todas as vezes que você se deparar com um problema, se deparar com uma situação, você vai lembrar desse discipulado, e então vai dizer, não há Deus maior. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas. E Deus diz, antes que houvesse dia, ou seja, Ele é antes de todas as coisas, Ele antecede a todas as coisas, Ele é atemporal. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque, operando eu, quem impedirá? O vento e o mar lhe obedecem, como disse Pedro, espantado, quando Jesus deu ordem ao vento e ao mar, e a Bíblia diz que o vento e o mar se aquietaram, e Pedro disse, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu e você
nos depararmos com a imensidão do mar, nós nos sentimos tão impotentes com a imensidão do mar, nós nos sentimos tão pequenos diante do mar, quando o seu problema se depara com Deus, o seu problema, a sua dificuldade, a sua enfermidade, a sua luta, tudo se torna pequeno diante do nosso poderoso e eterno Deus. Eu gostaria que você ficasse com gostinho de quero mais. Até a próxima semana com um novo tema do discipulado Querendo Deus. Com carinho. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia.